eu gosto sempre de pontuar isto, que a minha condição aqui é de falador. O que nós vamos apresentar são matérias que foram estudadas, que foram preparadas como aulas, para que a gente pudesse ter um entendimento mais claro do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E gosto sempre também de assinalar que é sempre um prazer, quando aqui estou sentindo a vibração que chega até mim, e também dos trabalhadores da casa, que sem dúvida alguma são multiplicados aqui. Por que esse multiplicado? Para quem não está muito familiarizado, nós temos 7 bilhões de encarnados no mundo. Né? E nós temos, só aqui, no nosso orbe, 25 bilhões de desencarnados. Então nós podemos dividir em 3, né? Cada um de nós podemos fazer uma escolha. Ou nós vamos escolher uma boa companhia, ou uma má companhia espiritual, em número de 3. Né? Então, se nós fizermos uma boa escolha, naturalmente estaremos envolvidos pelas boas vibrações, não é? E a nossa vida vai ficar mais fácil, porque nós ainda não aprendemos a ajustar os nossos pensamentos com os espíritos superiores. Eles estão ansiosos em nos ajudar, mas nós não cooperamos. Criamos então uma dificuldade, um bloqueio para que eles possam chegar até nós e nos dar uma condição de sintonia mais afinada. Veja bem, eu não sei se já é exagero meu, mas nós temos uma glândula aqui no meio que se chama epífise. Ela está no nosso corpo físico e está também no nosso corpo perispiritual. Nela está contida toda a nossa trajetória como seres. E essa glândula pineal, ela funciona como um celular. São milhares de cristalzinhos que armazenam informações a todo instante que nós estamos buscando fora do nosso universo conhecimento, boas emoções e etc. Então esses chips, né, ou esse microcelular está aqui, em que o André Luiz chama de glândula pineal, não é? Mas não é nessa área que nós queremos caminhar, não. Sexta-feira nós estivemos aqui na casa, fazendo um trabalho conjunto com os nossos companheiros. Então, nós escolhemos um tema intitulado Os Trabalhadores da Vinha. Por que nós escolhemos esse tema? Porque isso fala muito próximo a toda a humanidade. Não é só o espírita, não. O espírita tem mais responsabilidade, mas fala a toda a humanidade. Essa matéria que nós vamos expor é da Federação Espírita Brasileira, estudo do aprofundamento da doutrina, livro 3, Ensinos da Parábola de Jesus, parte 2, modelo 3, Ensino das Parábolas. Por que nós estamos assinalando? Porque em casa, quem tiver um computador pode acessar e pode rememorar tudo que nós estamos expondo aqui, e ao mesmo tempo aquelas falhas que nós cometemos, vocês podem estar vendo aí, passou por cima. Então, gente, o objetivo nosso é explicar sobre a ótica, a aluna seguinte, é sobre a ótica espírita as palavras de Jesus. Não é? Por quê? Parábolas são pequenas histórias
que uma vez contadas, elas trazem uma carga de conhecimento pequena, mas que no fundo, ampliadamente, ela se torna uma lição profunda para que a gente possa entendê-la. Jesus, como um pedagogo que era, ele usava dessa técnica, não é? Contava historinha, porque a historinha é fácil de a gente gravar, né? Mas se começar aqui a detalhar muito cientificamente, filosoficamente, nós nos perdemos. E Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, 2019 anos atrás, usava dessa técnica. E ainda hoje ela nos serve como referência, para que possamos entender uma coisa complexa numa linguagem mais simples. Bastando para isso que nós tenhamos boa vontade para aprender, não é? E no aprendizado dar o nosso passo para adiante, trabalhando para o nosso progresso espiritual. Correto? Então, vamos à interpretação do texto, Paulo. Aproveitei a folha aqui. Então, os estudiosos que elaboraram essa aula, eles tiveram cuidado de pensar das obras espíritas e das obras subsidiárias os aprofundamentos desta obra, dessa parábola, não é? Então, as ideias principais. Eu misturei as folhas, me perdoe, mas eu vou dar um jeito aqui. Então, essa formosa parábola dos servidores envolve um conceito muito profundo. Esse profundo aqui nós temos que marcar. Em essência, significa a localidade. Não, você não pulou? Não. Não? Vamos. Essa formosa parábola dos servidores envolve um conceito profundo. Em essência, designa um local dos serviços humanos. Serviços humanos aqui é toda a humanidade, gente. Não é só o espírita, o católico, o protestante, o budista. Todos. Todos nós, seres humanos, estamos na chamada vinha. Nós estamos exatamente no terreno, na fazenda, no nosso meio, com uma finalidade: servir. Aprender a servir. Aprender a amar. Não é? Para que nós possamos atingir a nossa evolução. Então, esse profundo aqui é muito interessante que nós observemos. Em essência, significa o local dos serviços humanos, refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre, em letra maiúscula. Esse mestre aqui é Jesus. Não é? E por enquanto os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado, o piso. Só existe um mundo. Este mundo que nós estamos nele. Só existe o meu mundo. Quando somos egoístas bastante, é o meu mundo. É o mundo da minha família. É o mundo do... Não. Isso aqui nós temos que pensar em sentido ampliado. Não é? Então nós guardamos a ilusão de que no orbe pode ser o nosso trabalho de hegemonia racial ou política. É aquele domínio, né? Mas percebemos perceberão. Percebemos em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, em maiúsculo novamente, trazendo consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão
de vida mais elevado no recanto que age transitoriamente. Esta mensagem está contida no Pão Nosso, Espírito Emmanuel, capítulo 29. Não é? Então, o que Emmanuel está dizendo para nós? Não é? Que a humanidade pode ser considerada um grande tecido. Mas se um tecido tem um defeito, um fio desse tecido tem um defeito, ele não está perfeito. O Emmanuel tem uma outra colocação muito interessante, que ele diz que nós somos meras porcas e parafusos e peças que compomos a máquina humana. Se um desses parafusinhos estiverem desajustado, a máquina funciona mal. Então, se o mundo não vai bem, não é o mundo lá fora que não vai bem, somos nós que habitamos esse planeta, que não temos uma consciência profunda da nossa condição de trabalhadores da vinha, que não estamos trabalhando adequadamente para a nossa evolução. E muitas das vezes nós complicamos o ambiente em que nós estamos, por não termos essa consciência. O nosso lar, por exemplo, nós podemos colocá-lo como exemplificação concreta. É um livro que todos conhecem, já viram o filme, já tiveram oportunidade de ler, de ouvir algumas referências dessa obra, que é muito interessante. Na organização política do nosso lar, a palavra de ordem é solidariedade. O que mantém a colônia viva, atuante? Energia mental. Portanto, quando nós saímos do quadro de perturbação e vamos para uma determinada esfera da espiritualidade e vamos começar um novo planejamento para as nossas futuras reencarnações, é como um momento, né, de reajuste, de sair do estado de perturbação que nós adquirimos quando encarnados, muitas vezes, e esse estágio no plano espiritual, nós vamos nos preparar para uma futura reencarnação. Mas enquanto nós estivermos como cidadãos do nosso lar, o dever de quem lá estiver é pensar bem. É trabalhar no sentido de contribuir para o equilíbrio da colônia. Portanto, quando alguém na colônia se comporta mentalmente de forma desajustada, ele recebe uma orientação, para que ele não venha trazer prejuízo para os outros moradores da colônia. Então, os grupos vão se formando, vão se familiarizando para auxiliar um ao outro, preparando uma futura reencarnação. O nosso lar é um exemplo desse todo aqui que o Emmanuel está nos mostrando. Então, nós temos que compreender que nós temos que nos ajustar dentro dos padrões éticos cristãos que recebemos desde o início do nosso contato com o cristianismo. Jesus veio trazer um projeto para nós. Quem souber o slogan desse projeto vai ganhar uma viagem. E de volta ao nosso lar. Mas não pode ficar, tem que voltar. Porque nós não estamos ajustados ainda para ficar lá. Pelo menos a grande maioria. Quem sabe? Como é que a gente faz propaganda da Coca-Cola? Beba porque é bem refrescante. Né? Quando nós vamos fazer um slogan de uma empresa, aqui é a porta principal da economia. É um slogan. Mas Jesus trouxe um. Glória a Deus nas alturas, paz na terra às criaturas de boa vontade. Aí nós fazemos o seguinte questionamento: nós estamos vivendo segundo esse slogan?
temos já informação de que ele existe, que esse projeto foi implantado há 2019 anos e ainda não estamos vivendo esse momento de homens de boa vontade. Não é verdade? O que nós fazemos no Natal? Meditação? Hã? A grande maioria que faz? Pensa nas coisas materiais, né? Esquece muitas vezes de que lá fora tem alguém precisando de um presente ou uma presença amiga. Né? Então, não vamos nos deter aqui, porque o nosso propósito é falar sobre a vinha, né? A outra página. Então, a interpretação do texto segue: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando, é um contrato aqui, né? Ajustando com os trabalhadores, a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. Nós viemos para cá, para quê? Para jogar peteca, jogar ping-pong, brincar de viver? Não. Nós viemos com um compromisso de contribuir para o crescimento dos que nos cercam e o nosso crescimento pessoal. Não é isso mesmo? É isso aí o que o Mateus está dizendo, e nós estamos tentando aqui, com o nosso pequeno conhecimento e com esse roteiro, tentar dar uma ampliada para entender o que Jesus quer dizer com o trabalhador da vinha. Não é? Então, vamos fazer uma análise. Quem é o pai? Pai de família é Deus. A vinha é toda a humanidade, o trabalho, as aquisições das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. E esse deve ser o nosso empenho constante. Meditar, aprender e exercitar. Meditando, eu começo a interagir com as esferas superiores. Aprendi, vou exercitar. 3 pontos fundamentais, não é mesmo? Então, o pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade e o trabalho, a aquisição das virtudes devem enobrecer as nossas almas para realizar esse desinterado. Uns precisam de menos tempo, vou marcar esse tempo aqui, outros de mais, conforme cumpre bem os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só. Qual é a moeda? Qual é a moeda? Alegria, gozo espiritual decorrente da evolução alcançada. Quantos espíritos amigos nossos, né, nas esferas superiores estão angustiados com o nosso comportamento? Porque estão empenhados, porque faz parte do trabalho deles na vinha nos auxiliar. E nós não aceitamos esse auxílio, essa colaboração. Quem lê o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo vai ver aquela linda poesia do Espírito de Verdade dizendo que os espíritos superiores são como as estrelas que estão na bomba celeste. Somos capazes de contar as estrelas? Então existem muitos espíritos evoluídos empenhados na nossa trajetória, porque eles querem seguir conosco. Eles querem nos auxiliar, mas nós criamos um bloqueio. Nós dificultamos, porque nós estamos ainda muito materializados. Nós queremos o tablado, como aconteceu lá na outra lâmina, não é? É o mundo que nos cerca, é o meu mundo, é o mundo da minha família, é o mundo da minha nação. E esquecemos que nós somos cidadãos do universo. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso é pouca coisa.
Por que nós não somos? Porque não somos filhos de Deus. Se nós considerarmos Deus Pai de infinito amor e bondade, não é? Nós vamos perguntar assim, por que Ele me criou? À toa? Ele estava de folga, né? Falou assim, vamos criar espíritos, almas, vamos espalhar por aí. E o que elas vão fazer? Né? Um raciocínio assim bem nivelar. Não. Eu acho que a questão 135 do Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, se eu tiver, vocês me perdoem, se alguém souber, pode me ajudar. A questão é o seguinte, por que nós fomos criados? E o que os Espíritos respondem? Para sermos parceiros de Deus. Não é? Então, nós temos uma grande importância. Nós é que não damos esse valor, porque nós estamos muito materializados ainda. Então, veja bem que nós temos uma função muito especial. Tem a parábola das ovelhas. Quem já ouviu, por favor, tenha paciência comigo. Um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma fugiu. O que o pastor fez? Essas 99 ovelhas, ele colocou no aprisco, sobre guarda e segurança. E vai à procura dessa ovelha, para conduzi-la novamente ao aprisco, ao curral. Ovelha foi. Ovelha rebelde é a humanidade. O pastor dedicado e amoroso vai lá, pega a ovelha novamente, põe no colo, põe no cangote. Todo mundo já viu essa imagem, né? É muito interessante, muito bonito. Leva para buscar ela fora de novo. São as sucessivas reencarnações que nós vamos nos perdendo. Aí o que o pastor faz? Ele não vai mais. O que ele faz? Ele tem um auxiliar para manter o rebanho, é o cachorro. E o cachorro não raciocina. Ele corre atrás da ovelha, ele morde a canelinha da ovelha, né? Para que ela ache o caminho. O cachorro representa a dor. Então a dor não foi criada por Deus. A dor é fruto de nossa rebeldia, em não estar de acordo com os princípios da lei maior. No entanto, nós nos perdemos. Nós saímos da condição de príncipe provisoriamente, porque nós não cumprimos com os deveres daquele reino ou daquele rei. Não é? Então é essa a razão por que nós temos dificuldades no momento atual. Se fala muito em transição planetária, né? Todo mundo fica preocupado. Nós já estamos inseridos nessa transição. Uma mudança extraordinária está acontecendo na sociedade. Um dia desse eu estava assistindo um grupo de monarquistas falando sobre a vida de Dom Pedro II. Isso tem 180 e poucos anos. Dom Pedro, um rei, um dos mais elogiados do mundo na sua época, ele não tinha banheiro em casa. E agora? Não tinha banheiro que nós temos, não. Chuveiro elétrico. Às vezes temos até 3 banheiros em casa. Temos geladeira, temos internet, temos televisão. Né? Então nós estamos vivendo, em termos de tecnologia e conforto, um momento extraordinário da humanidade e nós não estamos aproveitando isso. Quanto tempo nós desperdiçamos com coisas inúteis, que não vai acrescentar nada no nosso crescimento espiritual. Não é mesmo?
E o que nós estamos, nessa condição, nós somos aqueles empregados relatos na vinha do Pai. Vamos adiante? O pai de família, dá mais uma voltinha para volta. Então o pai está aqui mostrando essa para nós, o pai de família é Deus, a vinha somos nós. Não é essa a nossa condição? Vamos agora para frente, para mim não ficar perdido. Agora, aquela mensagem de trás é de Rodolfo Ralicari. O dia que o ano que eu li essa obra, não existia internet, não. A gente tinha que debruçar sobre o livro e riscar, né? Depois veio fotocópia. Aqui não tem ninguém da fotocópia, aqui não tem. Já tem de Xerox, né? Meu tempo era fotocópia. Então a gente pegava uma obra e saía riscando, para poder sintetizar, para ter um apanhado, não é, de um determinado tema. Então o Rodolfo Ralicari tem uma obra, não é, que trata desse assunto. Então a afirmativa saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores da sua vinha indica o supremo dinamismo do trabalho no bem. O que eu estou fazendo para ajudar o outro? O que eu estou fazendo para me ajudar? Que é um trabalho. Quando se fala de trabalho, nós damos uma volta. Qual foi o começo que o homem começou a dar os seus primeiros passos na evolução? Porque nós tivemos uma trajetória mineral, vegetal, animal, hominal. É isso? Então, nesse momento, nós não éramos nem homem, nem animal. Nós estamos numa fase transitória, né? Que depois nós vamos nos aprimorando, melhorando a nossa condição através do trabalho, a natureza trabalhando em nós, e nós trabalhando na natureza, e Deus permitindo esse trabalho para o nosso crescimento. Não é? Então, a madrugada é esse princípio. Foi este caminho evolutivo que nós percorremos até chegar aqui. É esse aqui. Não é? A madrugada. Afirmativa, sair da madrugada, assalariar os trabalhadores para a sua vinha, para nos preparar para o nosso trabalho, para o que fazemos hoje. Não é isso? Então, essa parábola ela tem uma profundidade incrível e a gente pode tirar interpretações diversas, né? Então, o dinamismo do trabalho é muito interessante de se observar. O trabalho no bem, caracterizado pela diligência produtiva. Não perde o tempo e começa cedo. A pessoa que começa cedo tem um ganho maior de produtividade no fim do dia. Não é isso? Porque ele foi diligente. Né? E como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários desde as mais remotas épocas. Antes de Cristo nós tivemos Platão, os grandes sábios da Grécia e etc. Nós tivemos uma civilização importantíssima que deixou uma marca de evolução muito extraordinária no planeta, que foram os capelinos, que em diversas regiões do mundo veio trazer a sua marca, a sua tecnologia, emigrados do planeta Capela, não é? E eles vieram trazer isto, e Sócrates, com a sua filosofia, Platão, eles antecipam os conhecimentos que o Cristo apresenta lá na frente. 500 anos antes de Cristo. Então, Cristo veio depois, né? Então, uma trajetória enorme. E não foi só Sócrates e Platão. Se nós observarmos, fizermos um estudo assim, um apanhado, nós vamos ver sabedorias na Índia, na China, Confúcio, Foin, Buda, tantos mestres que vieram
aparelhando o caminho para que Jesus chegasse. Todos eles emissários de Cristo, nos preparando para esse contato, que é o da revelação do amor. Porque se nós estamos muito ligados ao judaísmo, então o Antigo Testamento, ele mostra os grandes profetas, né, indicando caminhos, porque eram homens inspirados. Quem é que não gosta aí de ler aqueles versos do, como é que chama? Davi, né? Lindo, lindo, aquela reverência a Deus, mostrando para nós coisas maravilhosas que, se vivermos algumas daquelas sentenças ali apresentadas, não precisa de muita coisa para a nossa melhoria e progresso. Então, nós tivemos os enviados da época, né? Que vieram trabalhar para a evolução espiritual. Também foram os primeiros trabalhadores dessa vinha que Jesus está mostrando. Não tinha como falar na época dessas questões, desses sábios, mas ele dava os princípios, e hoje é que nós ampliamos, não é? À luz da doutrina espírita. Vamos, por favor. O texto evangélico esclarece que o pagamento ajustado dos trabalhadores foi de dinheiro público. O que é dinheiro? É um símbolo de valor, mas o que Jesus está se referindo são os nossos valores morais. É o dizer assim: olha, você tem valores, eu estou ainda acrescentando. Você tem valores porque você é herdeiro, e eu estou estimulando que você coloque esses valores a seu favor, para que você empregue esses valores em seu favor e em favor do outro, não é? Um dinheiro por dia. A gerência divina sempre atenta e atuante, sabe ajustar o trabalho em nível de conscientização e de entendimento do obreiro. Não é? Nesse texto é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha. Podem ver que a vinha está sempre em letra maiúscula, porque se trata da humanidade, não é? Identificando na equação produção versus benefício. Sendo assim, o Pai Celestial, o dono da vinha, disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde este deve atuar e também a forma e valor da remuneração. O filho ou o trabalhador, por outro lado, recebe a oportunidade de progredir no campo que foi destinado, selecionado em função da espécie, né? Então não é difícil para entender essas colocações, que, se não me engano, é de Cai Bachute, né? Faz essas colocações muito interessantes. Vamos à outra lâmina, por favor. Mudei, vou voltar. A interpretação evangélica. E saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também trabalhar na vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Na nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora 10ª, encontrou outros trabalhadores que estavam ociosos, e disseram-lhes: por que ninguém vos assalariou? E disse ele: ide vós também à vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. O senhor da vinha, voltamos, é Deus. Quem é o mordomo? Jesus. Né? É o que está fazendo o trabalho na terra,
que nos oportuniza o trabalho para o nosso crescimento. E aproximando a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e pagar-lhes o salário, começando pelo derradeiro até o primeiro. De cima para baixo. Né? Então, o Eliseu Rigonati, um escritor de São Paulo, teve obras muito interessantes, que fez esses apanhados, essas referências em cada versículo, né? A hora de contratação dos trabalhadores equivale às diferentes convocações de Deus aos seus filhos, para o cultivo das virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora que iniciar o trabalho de regenerarem. Então é agora. Cometi muitos erros, muitas falhas, mas se eu tomei a decisão de melhorar, agora já muda completamente o quadro vibracional do elemento, proporcionando uma ligação aprofundada com as esferas superiores. Todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é a saga da humanidade. Ele recebe valor. Valor o quê? Herança o quê? Liberdade de ação. Mas ele fez tanta bobagem, assim como eu sou um filho pródigo, né? Fez tanta bobagem que chega um momento que ele estava na penúria. Então ele cai em si: eu quero sair dessa. Essa atitude positiva faz com que abre-se as portas novamente para que ele retorne às benesses da propriedade do Pai, da qual ele saiu de forma rebelde, não é? Pedindo a herança antes que o pai morresse. Se nós olharmos o contexto, lá quando Jesus apresentou isso, foi uma rebeldia que não teria perdão, se o pai não fosse Deus, se fosse um homem. Ele não teria direito a retornar e receber de novo a fortuna. Então o pai amoroso, né, aceita o filho, coloca um anel no dedo dele, que é um símbolo de poder, oferece sandálias novas, roupa limpa, alimentação, e recebe de braços abertos. Não é isso? Então a parábola do filho pródigo dá um tiro no inferno e abre as portas do céu. A parábola do filho pródigo é como um bombeiro que chega com água fria, apaga o fogo. Espera aí, Deus não condena nem castiga. E nós somos educados dentro do clima do medo. Pecou, acabou. Não tem certeza. Não é assim. Deus é amor acima de tudo. Se disponibilizei a crescer e evoluir, terei outras oportunidades. Portanto, a reencarnação nos dá essa segurança. A compreensão da reencarnação nos dá essa segurança. Não é? Vamos passar para você. Eu passo do horário. E chegando aos que tinham ido perto da hora 10ª, que foi a última hora, né, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Quer dizer, igualou. Todos têm os seus valores. Todo mundo tem a oportunidade de receber igual moeda, porque trabalhou. Ou trabalhou muito, ou trabalhou pouco, mas se trabalhou com empenho e boa vontade, o valor é o mesmo. Então tem umas reclamações aqui do texto de Mateus, né? Ele dizendo que suportou a fadiga, mas ele respondeu e disse aqui: quem governa sou eu. Eu é que determino qual salário que devo pagar, porque todos estão dentro, não é, do meu reduto, da minha propriedade,
não é? Então, existem aqueles que acham que são melhores que outros. Há aqueles que nos antecederam, que muitas vezes vai dizer assim, mas aquele lá só trabalhou 1 ano, eu trabalhei séculos afora. Vai ter esse tipo de reclamação. E a resposta, para que nós nos situemos quanto ao amor e ao valor que cada um tem, é isso, a mesma moeda, o mesmo dinheiro, não é, que prometeu. Então, percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão de quantidade, mas sim de qualidade, mas da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os trabalhadores de uma única hora, dada a quantidade de trabalho? Dá uma impressão que houve uma certa injustiça aí, né? Isso, mas não há. Vamos ver que não é assim. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Os indivíduos escolhidos são os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente o trabalho na vinha do Senhor, ao longo de sucessivas encarnações. Não temeram a luta, os desafios impostos pela aprovação, sempre agindo como bons alunos e aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora. Isso fala muito diretamente a nós espíritas, porque nós estamos na última hora e ainda estamos devagar. Estamos devagar. Precisamos pensar, agir, né, com mais segurança, com mais amor, com mais propriedade, para dar uma colaboração maior, né, na obra. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a boa vontade haja conservado à disposição daquele que tinha de empregar, ou que o seu retardatário não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com paciência aquele que por fim chamaria para o trabalho laborioso, apenas lhe faltava o labor. Estava à espera de oportunidade, estava lá na praça, e ele foi chamado. É o caso da humanidade nesse momento, e especialmente o espírito. Bom, agora, vocês me perdoem, mas eu vou passar dever de casa. Pode? Pode? Pode. Pode? Eu não sou professor não, mas a apostilha recomenda. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que coincide com o capítulo de Mateus, também é 20, tratando dessa questão. Os obreiros do Senhor. Quem escreveu essa mensagem? Quem adivinhar ganha uma passagem também. Quem acertar ganha uma passagem. E ida e volta ao nosso lado. Jesus. Portanto, eu estou recomendando a leitura atenta desse texto, que tem apenas 2 capítulos, né? Ou melhor, dois parágrafos, mas vai dar exatamente a nós a compreensão do texto da vinha, e também dizer da nossa responsabilidade nessa atual reencarnação, por estarmos aqui. Correto? Então, gente, vocês me perdoem alguma falta cometida, e nós já passou da hora, né? Hein?
Me perdoa. Me perdoa, gente. Mas eu não cansei, não cansei? Não? Bondade de vocês. Por isso